Ó gloriosa Santa Rita de Cássia, poderosa intercessora diante de Deus, conhecida em todo o mundo como a santa das causas impossíveis, das situações desesperadas e dos corações feridos. Hoje me coloco humildemente diante de ti, com o coração aberto, com a alma sedenta de esperança e com a fé que ainda luta dentro de mim. Venho pedir tua intercessão. Tu, que conheces a dor humana, tu, que experimentaste lágrimas, perdas, injustiças e sofrimentos profundos, compreendes como ninguém aquilo que carrego dentro de mim neste momento. Santa Rita, mulher de fé inabalável, que mesmo em meio às provações mais duras, jamais abandonaste a confiança em Deus. Ensina-me a perseverar quando tudo parece perdido. Ensina-me a acreditar quando as portas parecem fechadas e quando o silêncio do céu parece prolongado demais. Tu, que viveste um casamento difícil, marcado por conflitos e sofrimentos, mas que respondeste sempre com paciência, amor e oração. Intercede por todos aqueles que hoje vivem conflitos dentro de suas famílias. Intercede pelos lares que estão feridos, pelos casamentos que parecem prestes a se quebrar, pelos relacionamentos que perderam a paz. Ó Santa Rita, tu que transformaste sofrimento em santidade, ajuda-nos a transformar nossas dores em caminhos de graça. Ajuda-nos a compreender que Deus age mesmo quando não entendemos seus planos. Quantas vezes, Santa Rita, o coração humano se sente cansado? Quantas vezes a esperança parece pequena diante de problemas grandes demais? Mas tua vida nos recorda que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Por isso, hoje, diante de ti, apresento todas as minhas preocupações, minhas aflições e minhas necessidades. Tu conheces aquilo que está guardado em silêncio dentro do meu coração. Tu sabes daquilo que me tira o sono, daquilo que me faz chorar em segredo, daquilo que parece impossível aos olhos humanos. Santa Rita das causas impossíveis, leva agora estas intenções ao coração misericordioso de Deus. Leva minhas súplicas diante de Jesus. Leva minhas lágrimas diante do Pai. Leva minhas esperanças diante do Espírito Santo. E se for da vontade de Deus, intercede para que o milagre que tanto necessito aconteça. Mas, acima de tudo, Santa Rita, alcança-me a graça de confiar, mesmo quando não vejo saída. Mesmo quando o tempo passa e as respostas parecem demoradas, mesmo quando o coração fraqueja. Ensina-me a confiar como tu confiaste. Ensina-me a amar como tu amaste. Ensina-me a esperar como tu esperaste. Tu, que recebeste de Cristo o sinal da coroa de espinhos, participando de forma profunda de seu sofrimento redentor, compreendes o valor das dores oferecidas a Deus. Por isso, Santa Rita, ajuda-me a não desperdiçar minhas dores. Ajuda-me a transformá-las em oração. Ajuda-me a transformá-las em entrega. Ajuda-me a transformá-las em confiança. Intercede também por todos aqueles que neste momento estão rezando esta oração comigo. Por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão desesperados, por aqueles que já tentaram de tudo e não encontraram solução. Que a tua poderosa intercessão alcance cada um deles. Que a luz da esperança comece a nascer novamente em seus corações. Que a paz que vem de Deus envolva cada vida. Que o impossível comece a se mover. Santa Rita das causas impossíveis, da santa da fé firme e da esperança que não se apaga. Coloca agora a tua mão maternal sobre minha vida. Guia meus passos, protege meu caminho, acalme meu coração e ajuda-me a permanecer fiel a Deus em todos os momentos da minha vida. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Santa Rita, intercedei por mim.
E compartilhe esta oração com alguém que esteja passando por uma causa difícil ou impossível. Que a poderosa intercessão de Santa Rita de Cássia alcance muitas vidas hoje. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, Santa da esperança que nunca se apaga, neste momento, continuo esta oração colocando diante de ti tudo aquilo que parece impossível na minha vida. Tu sabes, Santa Rita, que existem situações que ultrapassam nossas forças humanas. Há problemas que nenhuma solução humana consegue resolver. Há dores que nenhuma palavra consegue consolar. Há caminhos que parecem completamente fechados. Mas foi exatamente para essas situações que Deus te levantou como intercessora. Tu és conhecida em todo o mundo como a Santa das Causas Impossíveis, aquela que leva ao coração de Deus aquilo que o ser humano já não consegue resolver. Por isso hoje, com fé, eu entrego em tuas mãos aquilo que mais pesa no meu coração. Entrego as preocupações que me acompanham diariamente. Entrego as situações que parecem não ter saída. Entrego os problemas que se repetem e parecem nunca terminar. Santa Rita, tu que viveste tantas provações, compreendes a dor de quem sofre em silêncio. Tu conheces o peso de um coração angustiado. Tu sabes o que significa esperar por um milagre. Tu sabes o que significa confiar mesmo quando tudo parece perdido. E é por isso que hoje eu te peço, caminha comigo neste momento difícil da minha vida. Quando a ansiedade quiser dominar meus pensamentos, ajuda-me a lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando o medo tentar paralisar meu coração, lembra-me que o Senhor abre caminhos onde ninguém consegue ver. Quando o desânimo quiser me fazer desistir, recorda-me que a esperança em Deus jamais decepciona. Santa Rita, alcança-me a graça da perseverança. Ajuda-me a não desistir de rezar. Ajuda-me a não desistir de acreditar. Ajuda-me a não desistir de confiar. Que eu nunca permita que as dificuldades roubem minha fé. Tu que foste esposa fiel, mãe dedicada e depois consagrada totalmente a Deus, ensina-me a viver cada etapa da vida com confiança no Senhor. Interceda também por todas as famílias que neste momento enfrentam dificuldades, pelos casamentos que estão em crise, pelos lares que perderam a paz, pelos pais e mães que choram por seus filhos, pelos filhos que sofrem ao ver suas famílias divididas. Santa Rita, leva todas essas intenções ao coração misericordioso de Deus. Interceda pelos doentes que precisam de cura. Interceda pelos que enfrentam dificuldades financeiras. Interceda por aqueles que estão procurando trabalho. Interceda por quem está carregando uma tristeza profunda no coração. Que através da tua poderosa intercessão, Senhor Deus, derrame bênçãos sobre cada vida. Que portas fechadas se abram, que situações bloqueadas sejam resolvidas, que milagres comecem a acontecer. Mas, Santa Rita, se a resposta de Deus vier de forma diferente daquilo que eu espero, concede-me a sabedoria para compreender seus planos. Porque muitas vezes aquilo que parece demora é, na verdade, preparação. Muitas vezes aquilo que parece silêncio é, na verdade, o agir de Deus de forma invisível. Por isso, hoje, eu escolho confiar.
mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem saber como tudo irá acontecer. Eu confio que Deus está cuidando de mim e confio que tua intercessão está abrindo caminhos que eu ainda não consigo enxergar. Santa Rita de Cássia, coloca agora tua poderosa intercessão sobre minha vida e sobre todas as pessoas que rezam esta oração neste momento. Que cada coração seja fortalecido, que cada lágrima seja acolhida por Deus, que cada causa impossível seja colocada nas mãos do Senhor. Amém. Se você está rezando com fé, escreva nos comentários: Santa Rita, cuida da minha causa impossível. E compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de esperança. A intercessão de Santa Rita de Cássia pode alcançar muitos corações. Ó bendita e poderosa Santa Rita de Cássia, neste momento continuo esta oração com o coração ainda mais aberto diante de Deus, confiando na tua intercessão e na infinita misericórdia do Senhor. Santa Rita, muitas vezes a vida nos coloca diante de provações que parecem grandes demais para suportar. Há momentos em que o coração se sente cansado, a mente se enche de preocupações e a esperança parece enfraquecer. Nesses momentos, lembra-nos de tua história. Tu que enfrentaste rejeições, perdas, conflitos e dores profundas, jamais permitiste que o sofrimento destruísse tua fé. Pelo contrário, transformaste cada dor em oração, cada lágrima em entrega e cada dificuldade em um caminho de aproximação com Deus. Ensina-me a fazer o mesmo. Quando as preocupações tentarem dominar minha mente, ajuda-me a lembrar que Deus conhece cada detalhe da minha vida. Quando o medo do futuro quiser roubar minha paz, lembra-me que o Senhor já está presente no amanhã. Quando eu sentir que minhas forças estão acabando, ajuda-me a confiar que Deus renova aqueles que nele esperam. Santa Rita, fortaleça minha fé. Uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que não se apaga diante das dificuldades, uma fé que continua acreditando mesmo quando tudo parece contrário. Ajuda-me a compreender que Deus age no tempo certo, que muitas vezes aquilo que parece demora é, na verdade, preparação, que muitas vezes aquilo que parece silêncio é o momento em que Deus está trabalhando de forma invisível. Santa Rita, interceda também por todas aquelas que neste momento estão lutando contra o desânimo, por aqueles que já rezaram muitas vezes e ainda não viram resposta, por aqueles que começaram a perder a esperança, por aqueles que pensam em desistir. Coloca sobre esses corações uma nova luz de esperança. Que cada pessoa que reza esta oração sinta agora a presença consoladora de Deus. Que a paz do Senhor envolva cada vida. Que o Espírito Santo renove as forças daqueles que estão cansados. Santa Rita, Santa da Perseverança, ensina-nos a não desistir daquilo que colocamos nas mãos de Deus. Ensina-nos que o milagre começa primeiro dentro do coração, porque quando o coração volta a acreditar, quando a alma volta a confiar e quando a esperança volta a nascer, algo já começa a mudar. Interceda também por todas as pessoas que neste momento estão passando por situações que parecem humanamente impossíveis, pelos que enfrentam processos difíceis, pelos que estão vivendo grandes perdas, pelos que lutam contra doenças, pelos que carregam grandes angústias dentro da alma. Santa Rita, leva cada uma dessas intenções ao coração de Deus. Que nenhuma lágrima seja ignorada, que nenhuma oração seja esquecida,
que nenhuma esperança seja perdida. Tu, que és conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, abre caminhos onde parece não haver saída. Que portas fechadas comecem a se mover, que milagres invisíveis comecem a acontecer. Mas, acima de tudo, Santa Rita, alcança-nos a maior de todas as graças, um coração que confia plenamente em Deus, um coração que não se desespera, um coração que não se rende ao medo, um coração que acredita que Deus pode transformar qualquer situação. Porque para Deus nada é impossível, e quando confiamos nele, até aquilo que parecia perdido pode se transformar em testemunho de milagre. Santa Rita de Cássia, coloca agora tua intercessão sobre minha vida e sobre todas as pessoas que rezam esta oração. Que a esperança seja restaurada, que a fé seja fortalecida, que o amor de Deus seja sentido profundamente em cada coração. Amém. Ó poderosa e misericordiosa Santa Rita de Cássia, neste momento continua esta oração, elevando um clamor profundo que nasce do mais íntimo do coração. Santa Rita, muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que parecem completamente impossíveis de resolver. Momentos em que todas as portas parecem fechadas, em que todas as soluções parecem distantes e em que o coração começa a se perguntar se algum dia a resposta virá. Mas é exatamente nesses momentos que recorremos a Ti. Tu que foste escolhida por Deus para ser sinal de esperança nas causas mais difíceis, tu que és conhecida no mundo inteiro como a Santa das Causas Impossíveis, escuta agora este clamor que sobe aos céus. Santa Rita, apresenta diante de Deus aquilo que hoje mais pesa em minha vida. Tu conheces aquilo que me preocupa. Tu conheces aquilo que me aflige. Tu conheces os problemas que parecem não ter solução. Tu conheces as portas que se fecharam diante de mim. Tu conheces os sonhos que parecem distantes. Tu conheces as lágrimas que muitas vezes caem em silêncio. Por isso, hoje, com humildade e fé, coloco diante de Ti esta causa que parece impossível. Coloque agora em seu coração a intenção pela qual você está rezando. Santa Rita, leva esta intenção ao coração misericordioso de Deus. Interceda por mim diante de Jesus. Apresenta minhas súplicas diante do Pai. Clama comigo para que o Espírito Santo derrame sua graça sobre esta situação. Se for da vontade de Deus, que o milagre aconteça. Que aquilo que parece impossível aos olhos humanos se torne possível pelo poder divino. Que caminhos que pareciam bloqueados sejam abertos, que situações difíceis encontrem solução, que aquilo que parecia perdido seja restaurado. Santa Rita, tu que viveste uma vida marcada por desafios e sofrimentos, sabes que muitas vezes os milagres de Deus chegam quando já não vemos nenhuma esperança. Por isso, ajuda-me a continuar confiando. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, mesmo quando o tempo passa, mesmo quando a resposta parece demorar, ajuda-me a lembrar que o tempo de Deus é perfeito, que Ele vê aquilo que nós não vemos, que Ele prepara caminhos que muitas vezes não conseguimos imaginar. Santa Rita, alcança-me também a graça da paz interior, porque muitas vezes o coração sofre não apenas por causa do problema, mas também por causa da ansiedade, do medo e da insegurança. Acalma meu coração, acalma meus pensamentos, acalma minhas preocupações, que a confiança em Deus seja maior do que qualquer medo.
Intercede também por todos aqueles que neste momento rezam esta oração comigo, por aqueles que estão enfrentando problemas graves, por aqueles que receberam notícias difíceis, por aqueles que estão vivendo momentos de grande angústia, por aqueles que já pensaram em desistir. Santa Rita leva todos esses pedidos ao coração de Deus. Que cada pessoa que reza esta oração sinta agora um sinal da presença de Deus. Que uma nova esperança comece a nascer. Que um novo caminho comece a se abrir. Que milagres invisíveis comecem a acontecer. Porque quando confiamos no Senhor, nada está perdido. E aquilo que parecia impossível pode se transformar em testemunho na graça de Deus. Santa Rita de Cássia, Santa da Esperança e da Perseverança, interceda por mim neste momento. Apresenta minha causa diante de Deus e ajuda-me a continuar caminhando com fé, sabendo que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam nele. Amém. Se você está entregando uma causa impossível nas mãos de Santa Rita, escreva nos comentários: Santa Rita, alcança-me esta graça. E compartilhe esta oração com alguém que também esteja enfrentando uma causa difícil. A intercessão de Santa Rita de Cássia pode levar esperança a muitos corações. Ó amada e gloriosa Santa Rita de Cássia, chegamos agora ao final desta oração, mas com a certeza de que nossa súplica não termina aqui. Cada palavra pronunciada, cada pensamento elevado a Deus e cada lágrima derramada em silêncio foram apresentados ao Senhor através da tua poderosa intercessão. Santa Rita, mulher de fé admirável e de confiança inabalável, tu que aprendeste a transformar sofrimento em santidade e dor em caminho de graça, ajuda-nos agora a confiar plenamente nos planos de Deus, porque muitas vezes pedimos com pressa, mas Deus responde com sabedoria. Muitas vezes desejamos soluções imediatas, mas Deus trabalha em profundidade, preparando aquilo que realmente precisamos. Por isso hoje, Santa Rita, eu entrego completamente minha vida nas mãos do Senhor. Entrego minhas preocupações, entrego meus medos, entrego minhas dúvidas, entrego minhas dores, entrego também meus sonhos, meus projetos e tudo aquilo que ainda desejo alcançar. Que tudo seja conduzido pela vontade de Deus. Santa Rita, ajuda-me a compreender que mesmo quando não vejo respostas imediatas, Deus continua trabalhando em meu favor. Mesmo quando tudo parece parado, Deus está preparando novos caminhos. Mesmo quando a noite parece longa, o amanhecer sempre chega para aqueles que confiam no Senhor. Ensina-me a viver cada dia com mais fé, uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que não se abala diante das dificuldades, uma fé que permanece firme mesmo quando a tempestade parece forte. Santa Rita, alcança também a graça da paciência, porque muitas vezes a espera é difícil. O coração humano quer respostas rápidas, quer sinais imediatos. Mas tu nos ensinas que a confiança verdadeira permanece firme mesmo no tempo da espera. Intercede por todos aqueles que participaram desta oração, por cada pessoa que chegou até este momento com o coração aberto, por cada pessoa que trouxe uma causa difícil, por cada pessoa que está esperando um milagre. Que a paz de Deus desça agora sobre cada vida. Que a esperança renasça dentro de cada coração. Que a confiança no Senhor se torne mais forte do que qualquer medo ou preocupação. Santa Rita, Santa da Esperança e da Perseverança, cobre nossas vidas com tua poderosa intercessão. Protege nossas famílias, abençoa nossos caminhos, guia nossos passos, afasta de nós todo desânimo,
toda tristeza profunda e toda falta de esperança. Que possamos sempre lembrar que Deus está presente em cada momento da nossa vida, nos dias de alegria, nos dias de luta, nos dias de silêncio, nos dias de vitória. Que jamais nos esqueçamos de agradecer, porque muitas vezes Deus já realizou tantos milagres em nossa vida e nós nem percebemos. Por isso hoje também queremos agradecer. Agradecer pelas bênçãos já recebidas, agradecer pelas graças invisíveis, agradecer pelos livramentos que talvez nunca saberemos, agradecer porque Deus sempre cuida de nós. Santa Rita, continua intercedendo por nossas vidas, leva sempre nossas intenções diante de Deus e ajuda-nos a caminhar cada dia mais próximos do Senhor. Que possamos viver com fé, esperança e amor, e que um dia possamos testemunhar as graças e milagres que Deus realizou através da tua poderosa intercessão. Ó gloriosa Santa Rita de Cássia, Santa das causas impossíveis, rogai por nós, hoje, amanhã e sempre. Amém. Se você chegou até o final desta oração com fé, escreva nos comentários: Santa Rita, eu confio em Deus. E envie esta oração para alguém que esteja precisando de esperança. Muitas pessoas podem estar esperando exatamente esta oração hoje. Que a intercessão de Santa Rita de Cássia alcance muitos corações. Ó Santa Rita, em minha aflição, trago a ti minha oração. Ó Santa Rita, rogai por nós, ouve a nossa voz. Ó Santa Rita, do impossível, faz o teu milagre.